Objetiva com a mensagem do Senhor. Amém? Quero hoje, aleluia, trazer uma revelação a cada um de nós da palavra. Porque sabemos nós que essa palavra é a maior revelação que tem. Essa palavra ela é um livro de revelação. Ela é onde nos dá direção e dá caminho para a nossa vida, para que a cada dia nós sejamos mais crentes na presença dele. Aleluia. Trazendo já essa palavra, sabemos nós, aleluia, que essa carta para Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, a qual, aleluia, ele havia sido escolhido para ir até a cidade de Éfeso, a qual naquele lugar, há 52 anos depois de Cristo, ele chegou naquele lugar, para, aleluia, levar a palavra do Senhor. Éfeso sendo a terceira cidade do Império Romano, naquele lugar havia muita idolatria, povo idólatra, mas havia um homem escolhido por Deus, havia um homem cheio do Espírito Santo, o homem, aleluia, que dentro do seu coração havia somente um objetivo, que era ganhar almas para o reino de Deus. Um homem que a qual, aleluia, apenas ele queria, aleluia, juntar, aleluia, um povo separado e remido conforme a vontade de Cristo. O homem que chegou naquele lugar, aleluia, para tentar tirar a cegueira daquele povo, a cegueira espiritual. Aquele povo era tão idólatra, aleluia, que a palavra nos relata do Senhor, que eles faziam até mesmo altares para deuses de Baal. E diante de muitos deuses havia uma deusa chamada deusa Diana, a qual ali eles se prostravam e adoravam naquele lugar. Mas ali, Senhor, aleluia, enviou o apóstolo Paulo, seu servo, a qual muito tempo atrás ele escolheu ele para, aleluia, levar a verdade. Escolheu o homem com ousadia, escolheu um homem com coragem, um homem com temor no Senhor. E aquele homem estava disposto a chegar naquele lugar e mudar a situação daquela cidade. Aleluia, Deus. E ali, queridos, a palavra do Senhor nos relata que Paulo, aleluia, naquele lugar, ao chegar a 52 anos depois de Cristo, Paulo passou por 3 anos ali, levando a palavra de Deus, sem cessar dia e noite, alertando o povo, sem cessar dia e noite, ensinando o ensino de Cristo. Paulo naquele lugar tinha um objetivo grande em seu coração, que era, aleluia, convencer as pessoas que não havia outro caminho a não ser Cristo, que não havia outra direção a não ser Cristo, que, aleluia, ele era o único caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor nos relata em Atos 19, 11, que o Senhor, ele fazia coisas extraordinárias pela mão de Paulo naquele lugar. O Senhor usava Paulo de uma tal maneira, com tanto poder e ousadia, porque o Senhor queria mostrar para a humanidade, o Senhor queria mostrar para aquele povo, que Deus era com Paulo. O Senhor queria, aleluia, despertar aquele povo, que havia somente um Deus no céu para ser adorado, que havia somente um Deus para ser glorificado. E ali naquele lugar, a palavra do Senhor nos diz em Atos, que Paulo fazia milagres extraordinários por onde ele passava, porque ele tinha um chamado, ele tinha uma missão ali, aleluia, a qual Deus tinha destinado para ele. E ao percorrer, aleluia, o seu trabalho, a sua obra ali, ministerial, é quando já Paulo se encontra escrevendo essa carta para a igreja de Efésio. Eu, aleluia, imagino e meditando na palavra, que quando Paulo estava escrevendo essa carta, Paulo naquele lugar já tinha levantado um povo. Naquele lugar, Paulo já tinha levantado, creio eu, um exército para continuar levando o evangelho de Cristo. Paulo tinha levantado homens e mulheres para dar continuidade na palavra de Deus. E quando Paulo se encontrava, aleluia, escrevendo essa carta, que a qual eu acabei de ler, e todos nós acabamos de ler, a palavra, aleluia, meditando nessa palavra, Paulo, ele queria alertar aquele povo. Paulo queria alertar aquela igreja, porque mesmo ele estando em Cristo Jesus,
mesmo ele já tendo reconhecido seus pecados, mesmo ele já tendo saído das trevas e ido para a luz, Paulo queria alertar eles. Se eles não tivessem vigilância, se eles não tivessem obediência, se eles não tivessem prudência, e se eles deixassem o seu coração, aleluia, ser enganado, eles poderiam, aleluia, cair em tentação. Eles poderiam voltar a adormecer espiritualmente. Se eles deixassem seu coração, aleluia, ser enganado por homens avarentos e mentirosos, por falsos profetas. Paulo queria alertar aquela igreja. Se eles deixassem a vaidade entrar dentro do seu coração, eles iam adormecer espiritualmente. Paulo queria alertar aquela igreja, aleluia. Se eles deixassem a avareza entrar dentro do seu coração, eles iriam adormecer espiritualmente. Paulo queria alertar aquela igreja. Se eles deixassem o erro, aleluia, crescer, aleluia, a vida espiritual deles ia decair. Paulo só tinha, aleluia, um objetivo escrevendo essa carta, que era alertar aquele povo, aleluia, que não era para eles adormecer espiritualmente, e se que era para eles continuar marchando na direção a qual, aleluia, Paulo ensinou, diante da presença de Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Querido, meditando nessa palavra, na minha casa tem um quarto separado que eu chamo quarto de oração, aonde ali eu e meu esposo entramos só para falar com Deus e meditar na palavra dele. E naquele lugar, quanto mais eu me aprofundava nessa palavra, quanto mais eu me aprofundava, mais eu sentia a presença de Deus arder no meu coração. Mas, aleluia, Deus, aleluia, alertava hoje a humanidade. Essa carta, querido, ela é tão espiritual. Ela é tão espiritual que no tempo 60 a 63 anos mais ou menos depois de Cristo, a mesma carta, essa mesma carta, ela cai na mão do apóstolo João. A mesma carta direcionada, aleluia, pelo Senhor. Porque ela não é uma carta qualquer. Ela não é uma carta qualquer. Aleluia, Deus. Quem inspirou essa carta foi o próprio Espírito Santo. E o autor foi o próprio Deus, usando a mão do seu servo Paulo para direcionar cada palavra aqui. E essa carta, sendo tão espiritual, no tempo 60 a 63 depois de Cristo, a mesma carta caiu na mão do apóstolo João, a qual a mesma carta, aleluia, o apóstolo João é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele nos relata a mesma carta em Apocalipse 2, 1, que diz: a carta à igreja de Efésio. É a mesma carta direcionada. A mesma carta a qual, aleluia, o Senhor usou, assim como usou o apóstolo Paulo, ele usa também o apóstolo João, e inspirado por Jesus, ele começa com uma revelação. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 2, que ele já começa dizendo: Senhor, eu sou aquele a qual conservo as 7 estrelas na minha mão direita, e ando, aleluia, diante dos candeeiros de fogo e de ouro. O Senhor já começa fazendo essa revelação para a igreja. Eu sou aquele que conserva as 7 igrejas, as 7 estrelas na minha mão direita, e a qual ando no meio de candeeiros de ouro. Sabe o que o Senhor quer dizer, querido, para a igreja, através dessa revelação? Que é Ele que está no controle da sua obra. O Senhor, Ele quer dizer para a igreja que é Ele que está no controle da sua obra. E é Ele que diz. Ainda não entendeu o que Deus Ele quer dizer? Você ainda não entendeu a revelação que o Senhor quer dizer? Sabe o que o Senhor quer dizer? Que é Ele que é o dono da casa. Quem manda é Ele, quem ordena é Ele, e nós estamos aqui somente para obedecê-lo.
A mesma carta sendo revelada. Que é Ele. É Ele que manda e desmanda. Não é o pastor. Não é os obreiros. Não é os dirigentes. Não é os missionários, missionária. Não. É Ele. É Ele que manda. É Ele que ordena. E aquele que é servo, Ele está para obedecer. Glorifique e exalta o Senhor. Queridos, aleluia. O Senhor, assim como Paulo, assim como João e assim como Jesus, o que Ele quer alertar, conjugando os verbos, Ele queria dizer que havia, ia haver e haverão homens que se dizem apóstolos, homem que se diz profeta, mas na verdade são falsificadores da lei. Homens que cobravam para ensinar, homens que cobravam para levar o evangelho. E o Senhor estava querendo alertar que não era para o povo, aleluia, cair na armadilha de Satanás. Querido, sabe de uma coisa? Hoje o Senhor, com a mesma carta, trazendo para os tempos de hoje, Ele está revelando hoje, no tempo atual, Ele está revelando a cada um de nós, que existe, aleluia, nos quatro cantos dessa terra, homens, aleluia, que se diz, aleluia, profeta, homens que se dizem pastores, homens que se dizem missionário. Quando eu falo homens e mulheres, homens que se diz, aleluia, usado por Deus, mas que na verdade, aleluia, são verdadeiros enganadores, são lobos devoradores, estão até vestidos, aleluia, como cordeiro, mas eles são louradores. Homens, aleluia, que cobram cachê para levar a palavra de Deus. Homens, aleluia, que o intuito dele é ganhar seguidores para si próprio, se autopromover. Homens que usam a palavra do Senhor para profanar o evangelho. Homens prostitutos, adúlteros, mentirosos, falsificadores, assassinos de almas. É esse tipo de homens que Deus está nos alertando. São esses tipos que usam a palavra do Senhor para ganhar seguidores. Ah, Deus. Homens que estão levando multidões a tropeçar. Homens que estão levando multidão a se alimentar do seu próprio ego, do seu próprio egoísmo, porque não aceita mais ouvir a verdade. E a palavra, ela não mudou, ela continua a mesma. Muitos querem dizer que não tem nada a ver, mas eu tenho algo para dizer para aqueles que não tem nada a ver. Aleluia. Assim diz o Senhor, que vocês, aleluia, aleluia, vocês cairão como os cães. E assim, quando o Senhor se levantar com sua ira, vocês tropeçarão nos seus próprios pecados. Ai, o Senhor está contemplando tudo. O Senhor está contemplando tudo. E quando o Senhor, Ele levantar com sua ira sobre esses homens que têm corrompido o evangelho, eles vão tropeçar nos seus próprios pecados e vão voltar a se alimentar do seu próprio vômito. Muitos serão castigados. Muitos, aleluia, vão cair. E Deus vai revelar. E Deus vai envergonhar aqueles que se dizem profeta. Aqueles que se dizem que estão em Cristo, mas Cristo não está nele. Aqueles que se dizem santo, mas que por dentro a sua carne está fedendo na narina de Deus. A sua carne está fedendo na narina do Senhor. São homens, aleluia, que estão em cima do altar. São homens, aleluia,
que estão, aleluia, levando multidão, somente fazendo palavra de prosperidade, somente alimentando o ego. Esses homens, depois que eles saem do altar, eles estão interessados somente em dinheiro, até mesmo fazendo, aleluia, como um mercado, usando a palavra de Deus como uma fonte de renda para si. Usando a palavra de Deus como uma fonte de renda. Que quando são convidados para ministrar a palavra de Deus, eles não perguntam quantas almas vai ter lá. Evangeliza para eles, ele já fala o cachê. É tanto. E tem que pagar tanto adiantado. Será que Deus está presente nisso? Será que Deus está fazendo parte disso? Não. Não é só pregadores, levitas também. Que a qual saiu do anonimato. Levitas, quantos vocês já viram? Cantores e cantores, que quando começa a ser levantado, chega, aleluia, na doutrina do Senhor. Está cheio da doutrina, canta, chega, o inferno estremece. Aí começa a fazer sucesso, começa a gravadora, aleluia, contratar. E quando tu olha, já está igual a pombagira cantando, já está que nem a pombagira. Deus, ele não está nisso. Deus, ele não está nisso. O Senhor vai prestar conta com cada um de nós pelas nossas obras. O Senhor vai prestar conta de cada um de nós pelas palavras que saem da nossa boca. O Senhor vai prestar conta com cada um de nós sobre as nossas atitudes. O Senhor vai prestar conta com cada um de nós quando nós fazemos almas tropeçar. O Senhor vai prestar conta com cada um de nós quando nós afastamos almas de dentro da igreja. O Senhor é uma letra dessa palavra. Ai daquele, diz o Senhor. Queridas, Deus, ele vai julgar. Deus, ele vai julgar. Ele vai julgar as causas. Tu não está em oculto. Tu não está em oculto. Está sendo gravado aqui pelo canal. E o Senhor diz para os falsos profetas que tu não está em oculto. O homem, ele não pode te ver. A mulher também, ela não pode te ver. Mas Deus está contemplando as tuas más obras. Deus está contemplando tudo. E assim diz o Senhor, que tu cairá com os cães. E você vai tropeçar no seu próprio pecado, quando a ira do Senhor chegar sobre a tua vida. E não vai tardar. E não vai tardar, assim diz o Senhor. E as palmas que exaltam e glorificam ao Senhor. Aleluia, Deus. Mas também, irmãos, eu tenho uma promessa para falar para a igreja. Porque na mesma carta o Senhor faz uma promessa para a igreja. O Senhor usa a carta para exaltar. O Senhor usa a carta para disciplinar. Quanto muitos estão proclamando o Evangelho de Cristo, quantos muitos faltam a voltar ao primeiro amor, quantos muitos, aleluia, estão querendo dizer que nós vamos subir de qualquer maneira. Não vos engane. Sem santificação e sem doutrina, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ninguém. Desperta a igreja. Desperta tu que dormes. Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. Mas o Senhor, ele diz para a promessa daqueles. Olha a promessa que o Senhor faz para os seus servos fiéis, justo e verdadeiro. Você que tem levado a palavra de Cristo, você que mesmo com lágrimas e mesmo com pouca força, tu
está firmado numa rocha inabalável que é Jesus. Você que muitas das vezes é humilhado, muitas das vezes é caluniado. Você, aleluia, que muitas das vezes é desprezado por levar a verdade. Muitas das vezes até é caçoado. Você que tem sede de justiça. Você que tem levado a palavra da verdade nos quatro cantos dessa terra e não tem te acovardado. Você que tem falado de Cristo aonde você mora. Você que tem falado de Cristo, aleluia, por onde você vai. Você que tem falado de Cristo, aleluia, dentro da tua casa. Você, aleluia, que tem dado testemunho. Aleluia, Deus. Você que tem santificado o teu corpo. Você, aleluia, que em pleno século 21 não deixou de seguir as palavras do Senhor e anda na sã doutrina de Deus. Você que em pleno século 21 luta cada dia para a santificação do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Você será recompensado.